Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse livro, assim, maravilhoso, que eu amo toda vez que eu leio. Essa já é a minha terceira leitura, que conta aí, né, a história de Brás Cubas. Bom, eu sei que muita gente já ouviu falar desse livro, né, já leu, principalmente na escola, no ensino médio, enfim, mas o que conta a história? Brás Cubas, ele traz pra gente as suas memórias, só que ele está morto, então ele é um defunto autor que tá contando aí sua história, sei lá, do além. Ele não tem muita preocupação em agradar o seu público, agradar o seu leitor. Ele até fala isso, né? Essa preocupação em agradar as pessoas são para os vivos. Eu já estou morto, então eu vou falar aqui o que me der na telha. A causa da sua morte foi uma pneumonia, ele morreu com 64 anos, mas isso se deu por causa de uma ideia assim que ele acha extraordinária, grandiosa, que foi a criação de um emplasto, que se chamaria Emplasto Brás Cubas, aí destinado a curar, sei lá, todas as dores da humanidade, a salvar a vida aí dos hipocondríacos. Então ele coloca essa ideia na cabeça, essa ideia fixa, tenta colocar em prática, isso não acontece e ele acaba falecendo de pneumonia. Vale ressaltar que a criação aí desse emplasto não era apenas de ajudar os doentes, mas de fazê-lo famoso. Brás Cubas almejava ter seu nome nos jornais, na boca das pessoas. Então, essa foi a ideia fixa, essa foi a sua morte. E aí Brás Cubas abre aí suas memórias contando já sobre a sua infância. Ele veio de uma família abastada, então ele era bastante mimado, tá? Nunca precisou trabalhar, sempre tinha tudo o que queria, pelo menos é o que, né, dá a entender aqui conforme ele vai nos contando. E ele gastava bastante o dinheiro dos pais. E numa dessas empreitadas aí de gastar o dinheiro dos pais, ele conhece a Marcela, que é uma cortesã, que eu vou ler um trecho aqui muito engraçado para vocês, que ele fala sobre ela. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. E aí, por causa disso, né, seu pai descobriu que ele estava gastando dinheiro com a Marcela. Ele manda o filho para a Europa, né, para que ele pudesse estudar direito lá em Portugal, tentando fazer com que Brás Cubas tomasse juízo, né? O que não acontece. Então ele vai sim, né, para Coimbra, vai estudar em Portugal, se forma em direito, mas ele não tá preocupado ali com o seu diploma, né, em se tornar bacharel em direito. Ele não tá preocupado em estudar, tá? Parece que ele vive a vida ali meio que de maneira libertina. Ele era um estudante meio medíocre, então ele não tomou juízo conforme o seu pai achou que ele tomaria. Ele volta depois pro Brasil, quando ele descobre que a mãe tá doente, né? O pai manda aí uma mensagem para ele volta pro Brasil por causa dessa mãe doente. Seu pai tenta aí persuadi-lo para que ele possa se casar e se tornar político. E ele não quer nenhum dos dois. Gente, ele não quer nada com nada, essa é a realidade, sabe? Não quis estudar direito, só tava ali gastando o dinheiro dos pais, não quis o cargo político, não quis noivar, ele não tava querendo nada com nada. E aí vamos falar um pouco dos seus amores. Um dos primeiros, além de Marcela, né, que ele pagava, nós temos a Eugênia, que foi assim, gente, uma história muito triste, pelo menos da parte dela, porque Brás Cubas se envolveu com ela, mas quando descobriu que ela era manca, ele meio que a deixou, sabe? Ele meio que tinha vergonha, né, porque ela mancava. Ele quase se tornou noivo da Virgília, tá? A Virgília que aparece lá no começo do livro. Ele quase se tornou o noivo dela. Ela acaba se casando com o outro, né? Com o Lobo Neves. Mas aí ambos se tornam amantes. A Virgília e o Brás Cubas se tornam amantes. Eles tentam esconder aí, né? Conforme os anos vão passando, esse romance dos dois. Até arranja uma casinha aí para eles poderem se encontrar. E eu acho assim, pelo menos, né, o que dá a entender é que sim, ela foi o grande amor ali da vida dele, a grande paixão da vida dele. Só que aí eles acabam se separando, porque o Lobo Neves precisa viajar, né, se mudar para outra cidade por causa do cargo político. Ela vai com ele, obviamente, né, por ser esposa, e aí Brás Cubas e ela acabam se separando. E aí também nós temos a Nhaloló, que seria, né, a sua noiva, mas isso não acaba acontecendo, porque tem uma fatalidade ali. Então, Brás Cubas, ele não se casa. Em relação ao cargo político, né, que seu pai gostaria que ele tivesse, quando ele já tá assim, mais já na fase adulta da vida dele, ele tem sim um cargo político, mas logo ele é destituído desse cargo. Ele abre um jornal para poder falar mal da política, mas também
não vai pra frente. Então nada na vida dele, gente, vai pra frente. Essa é a realidade. E nós temos aí, né, um personagem bastante ilustre que aparece, que é o Quincas Borba. É sim, né, o Quincas Borba também do Machado de Assis, né? Nós temos um livro sobre ele. E aí a sua grande filosofia do humanitismo. Ele também prometia revolucionar aí as filosofias, só que ele nunca publica nada a respeito do humanitismo. Ele sempre acha que nunca tá bom o suficiente. Ele muda todo ano aí seu manuscrito, então nós nunca temos algo publicado mesmo sobre o humanitismo. E aí o que acontece? Brás Cubas tem uma visita de um alienista falando que o Quincas Borba não tá bem aí da cabeça, né? Que ele tá se tornando louco. Então é aí mesmo que a gente não tem nada a respeito do humanitismo, né? Ficou só na cabeça aí do Quincas Borba. Vai se passando os anos, Brás Cubas ele não adquiriu nada em sua vida em relação a casamento, filhos, amigos, cargo político, trabalho, uma vida de quase. Eu quase tive algo, eu quase fiz algo, eu quase consegui algo. E ele admite isso nas últimas páginas do livro, que eu vou ler para vocês um trechinho, mas quem não quiser ouvir, é só pular. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, apesar de ser um livro bastante irônico, nós temos sim toda essa característica, né, do Machado aí nos seus escritos. O livro é muito engraçado, você ri assim do começo ao fim. É uma parte assim bem triste, sabe? Você saber que é um cara que tá morto te contando as suas memórias e parece que ele não fez nada assim grandioso na vida. E quando ele achou mesmo que ia fazer o tal do emplasto, que ia revolucionar a sua vida e assim ia ter seu nome, né, na boca aí das pessoas, ele morre. E aí, a famosa frase, né, que muita gente conhece, que tá aqui atrás do livro, mas que é a dedicatória, ele dedica assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Sensacional. Esse livro, pra mim, gente, é o melhor livro que o Machado já escreveu. Eu ainda não tive a oportunidade de ler a obra toda dele, pretendo sim ler, mas pra mim é o melhor livro. Eu amo Memórias Póstumas. E eu aconselho muito quem nunca teve a oportunidade de ler, ou já leu e não entendeu nada, a reler, gente. Os capítulos são bem curtinhos, né? Porque esse livro, antes de se tornar livro, ele foi publicado em capítulos, né? Dentro de uma revista. Então a gente tem capítulos bem curtinhos mesmo. Sei lá, que dá 1, 2 páginas no máximo, ó. São bem curtinhos. A história é muito boa. A história é sensacional. Vocês vão rir muito, vocês vão gostar muito. Vou deixar o link desse livro aí embaixo. Eu não sei quanto tá esse livro na Amazon, vou dar uma procurada. Só que tem outras versões, viu? Eu lembro que eu comprei esse livro numa promoção muito, muito boa. Por isso que eu comprei. Mas eu acho que ele tá um tanto quanto carinho. E aí eu vou deixar o link pra vocês dessa e ver se eu acho outras edições e colocar aqui também. Leiam Machado de Assis, gente. Se vocês não querem começar por esse livro, acho que vocês vão ter alguma outra dificuldade, eu indico O Alienista, que é um conto muito, muito engraçado dele, que tenho certeza que esse vocês vão amar. E aí depois tem, né, Dom Casmurro, Quincas Borba, as Memórias Póstumas e toda a obra dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu espero que, né, tudo que eu falei aqui possa ter ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, tchau!